Olá, boa noite. Promover a cooperação entre cidades que têm na criatividade um fator estratégico para o desenvolvimento urbano sustentável. É justamente para isso que a Unesco criou a Rede Cidades Criativas. 2 cidades mineiras querem estar nessa lista e concorrem ao título de Cidades Criativas. Poços de Caldas, no sul de Minas, oficializou candidatura no segmento da literatura. Paracatu, no noroeste mineiro, no segmento gastronomia. Quais são os diferenciais dessas cidades? O que estar nessa lista representa para o nosso estado? Opinião Minas começa agora. Ao aderir à Rede Cidades Criativas, as cidades se comprometem a compartilhar suas melhores práticas e desenvolver parcerias envolvendo os setores público e privado e também a sociedade para fortalecer a criação, produção, distribuição e difusão de atividades, bens e serviços culturais, desenvolver polos de criatividade e inovação e ampliar as oportunidades para criadores e profissionais do setor cultural. Também melhorar o acesso e a participação na vida cultural, em particular para grupos e indivíduos marginalizados ou vulneráveis. E ainda integrar plenamente a cultura e a criatividade nos planos de desenvolvimento sustentável. E aí com a gente hoje, o Igor Diniz, ele é secretário municipal de Cultura e Turismo de Paracatu. Igor, bem-vindo à Opinião Minas, tudo bem com você? Tudo bem, obrigado. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Gente que agradece. E mais do que nunca, para mim falar, né, desse projeto que é incrível e que vai movimentar em Minas Gerais. Então explica pra gente, a gente tem 2 candidaturas aqui, a gente já tem outras cidades mineiras, inclusive Belo Horizonte com título, com esse, né, já fazendo parte dessa rede, e a gente quer saber como que é esse processo, o que tem de diferencial nas cidades para poder estar nessa lista, o que elas precisam ter. Eu já citei algumas questões aqui, mas o que elas significam na prática, Igor? Olha, na prática, o que o município ele tem que ter? Ele tem que ter realmente um reconhecimento, um notório reconhecimento, né, tanto internacional quanto nacional, de práticas relacionadas, no caso de Paracatu, né, da valorização da gastronomia, o quanto a gastronomia ela é importante dentro do processo construtivo e também de negócio do próprio município. Então, quando você vai fazer uma candidatura como esta para um município como Paracatu, e aí, por exemplo, em Minas Gerais nós temos Belo Horizonte, que é uma cidade criativa, né, relacionado à gastronomia, então Paracatu ela vai se tornar, com fé em Deus a gente vai conseguir esse reconhecimento. Paracatu vai se tornar a primeira cidade de interior, né, a configurar dentro da rede de cidades criativas da Unesco, no critério gastronomia. A rede criativa, ela realmente são pouquíssimas cidades, né, e que realmente elas despontam nessa questão da criatividade. Mas principalmente, o que é mais importante, o envolvimento da sociedade através da organização da sociedade civil. Então, o que eles mais olham é pautas e ações relacionadas a isso. Por exemplo, Paracatu, nós tivemos que demonstrar todo o processo, desde o processo primário lá da agricultura familiar até o processo de venda e comercialização da gastronomia dos bares, restaurantes, quitandeiras, entre outros. E mostrar também qual é a particularidade de Paracatu no que tange à gastronomia. Então, nós pegamos todas as cadeias dentro do sistema gastronômico, né, da gastronomia em si, e trabalhamos muito a questão da valorização das quitandas, porque as quitandas de Paracatu é patrimônio material do município. Então, a partir daí, nós já trabalhamos uma questão relacionada à patrimonialização e à valorização disso, né? Então, ou seja, como nós pegamos aí 20 quitandas que são produzidas somente no território de Paracatu, aí quitanda, as pessoas falam, o que é quitanda, né? Quitanda é aquilo que a gente toma no café da manhã, no café da tarde. As rosquinhas, bolachas, né? Rosquinhas, bolachas, essas coisas. Caseiras. Só que para Paracatu a gente tem algumas coisas muito, muito peculiares. Porque essas 22 quitandas, elas nascem dentro dos quilombos, né? E nós temos aí 5 quilombos. Então, por causa dessa identidade e desse sentimento de pertencimento, e por termos negócios e sermos reconhecidos internacionalmente, e até mesmo com o Dia do Pão de Queijo, Patrimônio do Pão de Queijo. Pão de queijo, inclusive, é um destaque, não é mesmo? Pão de queijo é um destaque. A gente pode dizer que é uma quitanda. É uma quitanda. Sim, é um destaque de Paracatu também. Destaque de Paracatu. Tem um diferencial no modo de fazer nesse caso? Tem, inclusive, a quitanda Pão de Queijo de Paracatu, ela é realmente dentro do processo de maravilhoso o pão de queijo, e ele traz realmente o quê? Porque o pão de queijo de Paracatu ele não é escaldado, ele é feito de massa crua.
né? Então, ou seja, ele não entra o processo de escaldamento, ele entra no processo de massa crua mesmo. Então, ou seja, a mesma medida de polvilho, a mesma medida de queijo e menos ovo. Então, e você chega no ponto com leite, né, e manteiga. Então, quase dei a receita. Quase uma receita aí pra gente. A gente estava vendo imagens aí desse modo de fazer. E o pão de queijo, ele é patrimônio material do município. E dia 5, né, de julho, comemora-se o Dia Municipal de Paracatu. Então, como o dia 5 de julho comemora o Dia Municipal do Pão de Queijo, a gente tem toda essa questão em volta da questão da quitanda. E aí, quando a gente fala, você falou aqui com a gente sobre, né, esse processo todo de fazer, que precisa, para ter esse título, precisa ter esse envolvimento da comunidade, da sociedade 100%. toda, 100%. E você está dizendo que em todos esse processo, por exemplo, do modo de fazer ali das quitandeiras, tem isso, começando lá na agricultura familiar. Sim. Não é isso? E aí, são negócios que vem passando aí de pais para filhos? Tem essa tradição lá, Igor? Tem. Igual, por exemplo, quando a gente vai falar do pão de queijo em específico, já que eu estou falando dele, a gente tem a questão da produção do queijo, né? Do manejo do gado, então, ou seja, da alimentação do gado. Então, tudo isso é olhado lá desde o início. Então, a gente tem toda essa questão, esse trabalho até mesmo da comercialização da agricultura familiar, fazer a subsistência dos alimentos dos alunos, né, das escolas públicas. Então, a própria prefeitura adquire da agricultura familiar, né, para poder trabalhar a questão. Então, tudo que envolve a gastronomia em si, no nosso município, é fator predominantemente positivo para que Paracatu obtenha o título. Bom, vamos então conhecer mais um pouquinho aí de Paracatu, no noroeste de Minas. Nós estamos vendo, então, essas imagens. Vai falando com a gente, Igor, de onde que elas são. Do centro de Paracatu. Do centro histórico do nosso município. Essa Rua do Ávila, Casa de Cultura. Aí o Festival do Patrimônio Cultural que acontece agora, de 5 a 9 de julho. Uma vez por ano tem esse festival? Inclusive, é uma das ações que a gente foi forte para essa candidatura, justamente o festival, né? Que traz essa questão. Princesinha do Sertão, realmente. A igreja, os grupos. E aí a gente vê sobre essa movimentação toda da cidade, e quando a gente pensa nesse prêmio também, a gente atrai olhares também para o local, não é mesmo, Igor? Né? Olhares internacionais, a gente melhora o turismo, a renda, a economia, geração de emprego ali. E fora que é o seguinte, quando o município ele vai trabalhar uma questão relacionada à rede criativa, ele tem que elaborar um plano de desenvolvimento econômico sustentável, então que será executado durante o período aí de 10 anos, né? Então, a gente sendo habilitado como cidade criativa, sendo reconhecida como cidade criativa, nós vamos ter que executar como se fosse um plano diretor, mas relacionado à sustentabilidade, à inovação, tecnologia e gastronomia. Dentro desse plano vai ter Dentro desse plano, a gente tem que trabalhar todas essas ferramentas, que envolve aí todo o arcabouço. Isso é uma ferramenta a ser trabalhada pela gestão pública, né? Que envolve todo o arcabouço do município. E como que é o processo para, de fato, vocês receberem esse título? Olha, primeiramente a gente começa a fazer um trabalho dentro do município mesmo, né? De levantamento de todos os dados e informações necessárias, como a elaboração do plano de desenvolvimento sustentável com metas, né? No caso, nós desenhamos aí 5 metas, como a montagem de uma escola de gastronomia, como um ponto de logística de distribuição gastronômica, né, sobre os produtos que são produzidos em Paracatu, sobre a questão do fortalecimento de uma entidade gestora das quitandas do município. E aí a gente tem, por exemplo, a indicação geográfica das quitandas de Paracatu, investimentos na área de saneamento básico, investimentos na área da agricultura familiar, da educação, né, investimentos na área de infraestrutura realmente do nosso núcleo histórico, que é onde abarca aí o maior número de ações relacionadas à gastronomia. O fortalecimento da associação das quitandeiras e quitandeiros, justamente para que a gente... Tem uma associação lá, então? Está construindo uma associação por causa do movimento da rede criativa, porque é obrigatório. Porque por mais que o município ele tenha uma parcela importante em tudo isso, mas o mais importante é o envolvimento da comunidade. Então, ou seja, a comunidade ela tem que sentir que aquele item ele realmente faz parte da sua vida e faz parte da sua geração de emprego e renda. Exemplo disso, nós temos em torno de 22 quitandeiros, e desses 22, todos eles fazem disso o seu ramo de negócio, como sua subsistência. Então, por exemplo, a gente fala que Paracatu é a cidade que mais come pão de queijo no mundo, porque a gente tem o Dia do Pão de Queijo, a gente tem delivery de pão de queijo, a gente tem Casa do Pão de Queijo, a gente tem mais de 12 fábricas de produção de pão de queijo. Então, ou seja, a gente tem uma fábrica que produz mais de 8 mil quilos de pão de queijo por dia.
Né? Então, ou seja, a gente tem realmente uma produção relacionada a isso. E isso tudo configura dentro do programa da Rede Criativa. Né? Justamente que é essa questão da criatividade mesmo e da questão de trabalhar em rede com os outros municípios. Então, Paracatu tendo essa titulação, nós vamos trazer olhares internacionais e investimentos internacionais também para essa área. Todo mundo sabe que a gastronomia ela é um fator predominantemente e também todo mundo gosta de comer bem. Né? E hoje, mais do que nunca, as pessoas buscam realmente as questões relacionadas à mineiridade, né? Sim. Então, ou seja, a questão de interior. E Paracatu é uma cidade de interior, por mais que tenha um grande porte, cidade de 93 mil habitantes, mas é uma cidade que populacionalmente é grande, mas ela é uma cidade de interior. E vendo pelas imagens a gente percebe isso. É Eu conheço Paracatu interiorana, pessoalmente, né? Vi pelas imagens aí mesmo, a gente vê que realmente tem esse clima interiorano. Sim. Você falou aqui, Igor, agora, sobre a questão dessa premiação, dessa titularidade de ser uma cidade criativa. Um dos critérios é ter esse envolvimento da sociedade. A comunidade precisa estar ali e foi o que você disse com a gente, tendo esse sentimento de pertencimento mesmo. De que eu faço parte disso aqui, eu faço isso tudo aqui, isso é a minha cultura, é a minha cidade. E como é esse envolvimento deles do outro lado, esse movimento da sociedade? Então, aí é onde entra um papel muito importante do poder público, que é de fomentar isso, né? Então, nós promovemos muitos encontros com todos os ramos da hotelaria, da gastronomia, do posto de gasolina, do artesanato. Então, nós pegamos dos bens e serviços. Então, nós pegamos representantes de todas as áreas para que a gente pudesse montar um conselho gestor da rede criativa, né, de Paracatu, para que, independente de vir na titulação ou não, a gente continue fazendo o trabalho de desdobramento, porque deu muito certo. E essa movimentação provocada pelo poder público, ela deu, e juntamente com o Sebrae, a gente conseguiu realmente resgatar esse sentimento de pertencimento e que as pessoas realmente discutissem o desenvolvimento urbano do nosso município. Porque tem muito disso também, né? E a grande dificuldade que a gente tem hoje, e aí é a realidade de todos os municípios, é o envolvimento da comunidade dentro das pautas de desenvolvimento. Então, ou seja, como se fosse um plano participativo, né? Então, a gente vai trabalhar um desenvolvimento urbano de Paracatu dentro da rede criativa com representantes de todas as áreas da economia do nosso município. Olha só, e daqui a pouquinho você falou sobre esses investimentos todos, a gente quer saber de onde esses investimentos vêm, se é do poder público, se tem parceria público-privada nessa história, você falou do papel do Sebrae também, a gente vai conhecer um pouco mais de Paracatu e de outra cidade que também concorre aí a esse título. A gente volta já. A Rede de Cidades Criativas da Unesco foi criada em 2004 para promover a cooperação entre as cidades que identificam a criatividade como um fator estratégico para o desenvolvimento sustentável. Atualmente, são 180 cidades incluídas nessa rede no mundo. O Brasil é o terceiro país que mais tem cidades na rede, incluindo Belo Horizonte, eleita cidade criativa pela gastronomia. Agora, mas duas cidades mineiras também querem o título, Paracatu e Poços de Caldas. Hoje aqui com a gente o Igor Diniz, ele é secretário municipal de Cultura e Turismo de Paracatu. Igor, Belo Horizonte já tem esse título de cidade criativa na área da gastronomia. Vocês vai ser a segunda cidade a ter essa titularidade e são gastronomias, são destaques diferentes essas duas cidades? São destaques diferentes porque, assim, o nosso processo ele não é tão gourmetizador porque a base dele são as nossas quitandas, como eu já disse. Né? Então, ou seja, são a produção da interiorana, realmente da produção familiar. Então, a gente tem essa questão muito forte lá em Paracatu. Diferentemente de Belo Horizonte, que é uma questão de uma produção vinda aí do trabalho relacionado à comida de boteco, entre outros, né? Nossa questão, por exemplo, a gente tem um evento que é o Festival do Patrimônio Cultural, e que ele traz realmente essa questão da valorização da gastronomia de casa. Né? Então, o Festival do Patrimônio Cultural, ele traz nesse sentido. E que foi um dos grandes coroamentos para que a gente pudesse ter certeza de que Paracatu tinha um trabalho muito forte relacionado a isso. Na realidade, quando a gente começou a fazer o trabalho de mapeamento de qual eixo nós iríamos candidatar à cidade, nós trouxemos várias possibilidades, como o artesanato, como a literatura, como a gastronomia, como o teatro, como as artes, como a moda. Então, ou seja, nós tivemos um brainstorming de possibilidades. Só que o que foi mais forte foi a gastronomia.
até pelo fato até mesmo da consolidação de Paracatu enquanto cidade. Então, ou seja, o processo de emancipação de Paracatu vem de um processo relacionado à gastronomia. Então, nós entendemos que a cidade... Já está nas raízes da cidade. Então, nós entendemos que a cidade ela tinha um poder mais forte, um braço mais forte dentro da gastronomia. E aí a gente decidiu, né, juntamente com o Conselho Gestor, da gente candidatar Paracatu dentro da cidade criativa da gastronomia. E caso a gente consiga, nós vamos ser a segunda cidade, juntamente com Belo Horizonte, em Minas Gerais, a ter o selo de cidade criativa. Igor, e como que outras cidades que estão nos acompanhando agora conseguem também, podem entrar nessa disputa? Tem outras cidades com outros destaques aqui no nosso estado. Tem São Tiago, por exemplo, que os destaques lá são os biscoitos de São Tiago. Então, como que a cidade participa de um processo como esse? A primeira coisa que nós fizemos foi um plano de ação, juntamente com o Sebrae, né, e precisa da participação do Sebrae. Então, nós elaboramos um plano de ação com o Sebrae, porque nós comprovamos realmente, através do Sebrae, nós comprovamos a questão de vários empreendimentos relacionados à gastronomia, né? Então, familiares os empreendimentos? Sim, todos familiares. A maioria deles não familiares. Por exemplo, se você pega a Pão de Queijaria, é um empreendimento familiar. Se você pega a Casa da Empada, é um empreendimento familiar. Então, a gente começou a fazer esse trabalho com um consultor contratado, e ele começou a fazer todo esse mapeamento relacionado aos itens necessários para a rede criativa. E a gente conseguiu atender. Então, e aí a gente candidatou. Então, o primeiro passo foi qual? Procuramos o Sebrae. A partir do momento que procuramos o Sebrae com a ideia, a gente começou a fazer o trabalho totalmente de levantamento mesmo, de levantar todos os pontos positivos do município em todas as áreas. E entender, juntamente com os atores principais, qual era a atividade que mais trazia uma identidade para o município. E foi onde nós chegamos, que Paracatu é da gastronomia. Quando você fala nós, a cidade, desenvolver a comunidade local? 100%. Poder... Não tem como você candidatar um município à rede de cidade criativa se você não envolver a comunidade. Essa não pode ser uma ação isolada do gestor público, do prefeito municipal, por exemplo. Tem que ser uma ação em conjunto, né, que a gente forma 100% e sociedade civil. Então, a sociedade civil organizada, ela tem que estar envolvida dentro desse processo. Então, para essa escolha, então, a sociedade votou ali com vocês. Tem outras modalidades que não é só a gastronomia, para que você tenha. Nós temos literatura, nós temos artes visuais, nós temos moda, nós temos artesanato, né? Nós temos, assim, diversas ações relacionadas a isso. Falando aí em literatura, Igor, vamos ver agora outra concorrente aí, que é Poços de Caldas, que justamente está concorrendo nessa modalidade da literatura. O resultado da pesquisa da Câmara Mineira do Livro, que comprova que Poços de Caldas registra índices de leitura maiores do que as médias estadual e nacional, a realização da Feira Nacional do Livro e do FliPoços, o Festival Literário Internacional de Poços, são os principais argumentos para que o município possa fazer parte da rede de cidades criativas da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, no segmento literatura. O registro oficial da candidatura de Poços de Caldas já foi oficializado. A candidatura de Poços de Caldas à Rede Internacional das Cidades Criativas na área da literatura simplesmente confirma ainda mais essa nossa vocação natural para a cultura, para o turismo literário, para as mais diversas formas de artes, né, enriquecendo a nossa cidade, enriquecendo o turismo cultural da nossa cidade e fazendo com que o nosso povo se aculture ainda mais e desenvolva ainda mais as suas habilidades como pessoas e como seres humanos. Então, para nós é uma grande honra chegar até aqui, né? Foi um trabalho muito árduo, muito intenso, né? Muitas mãos e muitas mentes pensantes trabalhando em cima desse processo e, felizmente, conseguimos consolidar essa inscrição, né, que é algo realmente muito desafiador, foi muito desafiador chegar até agora e será ainda mais caso Poços de Caldas consiga ser selecionada dentre todas as cidades no Brasil que estão também pleiteando pela mesma candidatura.
Conhecemos mais um pouco então dessa candidatura de Poços de Caldas. Estamos falando hoje aqui de Paracatu, cidade que concorre na modalidade gastronomia. Lembrando, né, Igor, que Belo Horizonte já tem esse título, também é uma cidade criativa aí nessa área da gastronomia. E a gente quer saber, a partir de agora, depois dessa candidatura, como é o processo para se conceder de fato esse título à cidade? Bom, esse processo ele é encaminhado para a Unesco Brasil, né, que tem uma comissão juntamente com o Itamaraty, e eles fazem essa pré-análise. Sendo aprovado dentro da Comissão Brasil, eles submetem a análise da Comissão Internacional. E aí é quando sai a titulação, porque nós temos diversas cidades do Brasil que encaminharam o processo, o dossiês, né, relacionados a várias áreas. Então tem que fazer uma pré-seleção, então, ou seja, o Itamaraty juntamente com a Unesco Brasil faz essa pré-seleção, posteriormente encaminha para a Assembleia Geral da Unesco para poder ter essa chancela. Igor, me corrija aqui se eu estiver errada, mas esse resultado final das novas cidades brasileiras que vão passar a integrar essa rede de cidades criativas, ele vai ser no dia 30 de outubro. Possivelmente. Então, é um prazo que ainda se estende aí para esse julgamento todo. Igor, a gente está falando aí de gastronomia, de turismo, literatura, do envolvimento com a própria sociedade em todas essas movimentações culturais, artísticas das cidades. Por essa titulação, esse processo agora que vocês estão participando, você pode dizer para a gente o quanto ele vai ser importante para a cidade? Você já falou um pouquinho sobre a atração, por exemplo, de turismo de fora, olhares internacionais para a cidade, mas pensando que a gente assim, ainda já passamos pelo auge, pelos momentos difíceis da pandemia, mas muitos empreendedores ainda estão se recuperando aí desse momento, dessa crise. Isso aconteceu em Paracatu? Isso vai significar muito para vocês por esse sentido também? Muito, porque assim, acho que, igual você disse, né? A pandemia, ela atingiu muito, principalmente esses empreendimentos ligados à gastronomia, porque as pessoas não saíram mais de casa, né? Então apareceram muitos deliveries, entre outros. Então, para Paracatu, essa vai ser uma chancela muito, muito importante. Até porque nós somos uma cidade interiorana, nós dizemos que nós somos uma cidade histórica desgarrada das irmãs históricas. Porque todas as cidades históricas estão próximas a Belo Horizonte. E todas estão dentro de um circuito, né, interligados. Nós somos a única cidade patrimônio histórico nacional que não está próximo das outras cidades históricas patrimônio nacional, historicamente. Nós estamos lá no Noroeste Mineiro, né, sozinho. Né, então, ou seja, Princesinha do Sertão. Né? Então, dá 500 quilômetros aqui. 510 km. Está bem longe de Belo Horizonte. Né? Então, Paracatu está bem desgarradinho, bem lá em cima. E é uma cidade de patrimônio histórico nacional. Então, isso para a gente, para nossa cidade, para o sentimento de pertencimento, para a autoestima do município, nós vamos realmente trazer algo muito, muito valoroso, muito grande. Só essa movimentação dos trabalhos para a candidatura da cidade já causou um movimento entre os ativistas e entre as entidades que fazem parte dessa ação. Imagina na hora que realmente isso vier e virar um marketing internacional. Nós temos um impacto internacional, sim, vai ser muito importante para a questão do turismo internacional, mas acima de tudo, o que é mais importante é o povo paracatuense. Então, e a gente tem uma particularidade muito grande, porque Paracatu é uma cidade que as pessoas acolhem muito. Então, ela gosta de acolher, né? E ideias inovadoras como essa, a gente foi até audacioso nesse sentido, é muito valoroso para o município, porque, querendo ou não, isso faz com que as pessoas passem a conhecer Paracatu. Né? Então, acho que é o mais importante. Igor, eu acho que desenvolve nas próprias pessoas lá outras ideias, outras portas abertas. Você falou com a gente sobre a parceria do Sebrae, por exemplo, nesse processo. E aí, com essa parceria, com essa atuação deles também, é possível que as pessoas abram outros negócios, ampliem os negócios delas. Gente tem, e essa parceria com o Sebrae ela é muito importante, e foi justamente por esse sentimento de pertencimento, por esse olhar, por despertar esse olhar, que Paracatu é uma cidade que tem um potencial, que ficou muitos anos escondidinha, né, resguardado, e que agora se abre para várias possibilidades no mundo, né? Então, e atraindo novos investimentos, porque nós somos uma cidade realmente que tem a sua principal fonte de renda é a exploração de minério, né? E nós sabemos que o minério ele não dá 2 safras, então ele é finito, né? Então, vai chegar um momento que ele vai acabar. Aí o povo fala, mas isso é muito clichê, mas vai acabar. Né? Então, nós já estamos preparando a cidade
com várias outras possibilidades de ramo de negócios, para que quando chegar o momento de realmente não ter mais a exploração do minério de ouro, né, a gente tenha outras fontes de renda que consiga diminuir o impacto significativo dessa paralisação, dessa operação. De parabéns, fazendo o dever de casa direitinho, né, Igor? Não e tem fazendo outro com caminho. antecedência. Com antecedência, né? não tem outro caminho. Porque não adianta nada também a gente querer resolver isso nos 45 do segundo tempo, quando o problema já estiver lá na porta. Verdade. Então, e a candidatura da Rede Criativa trouxe isso, né? E principalmente o envolvimento da comunidade dentro de todo esse processo. Só para a gente finalizar, você disse sobre os investimentos que foram feitos nesse processo. São investimentos públicos, sem parceria privada também? Tem os dois. A gente não consegue fazer, por exemplo, se você pega o Festival do Patrimônio Cultural, ele é um investimento da iniciativa privada e do poder público. Então, seja um evento que realmente move Paracatu nesse sentido. E fora outras ações que a gente tem no município, basicamente, nós temos financiamento público, mas nós incentivamos com que a cadeia, né, empresarial realmente faça investimentos públicos, faça investimentos para que a gente tenha realmente essa tríade, né, esse triângulo, né? Então, ou seja, poder público, iniciativa privada e sociedade civil. Isso aí. Igor, obrigada pela participação, por ter podido participar aqui com a gente. Parabéns para vocês e boa sorte na candidatura. A gente fica aqui torcendo. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigada a você também pela companhia. Uma ótima noite.